Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Queridos irmãos, eu estou passando aonde eu quero chamar sua atenção a esta mensagem. Você vai ver aqui à luz da Escritura quem são as pessoas que, por triste que seja dizer isso, está perdendo tempo dentro da igreja, e também quem são aquelas que estão aproveitando com Cristo, com o Espírito Santo. É esse pouco tempo que ainda nos resta, porque assim como tem algumas pessoas que estão perdendo tempo dentro da igreja, repito, tem aquelas que estão aproveitando esse pouco tempo que nos resta da melhor forma possível com Cristo Jesus. Eu queria que você redobrasse a sua atenção à mensagem em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que se evitem contendas de palavra, que para nada aproveita, exceto a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Veja que iniciou-se o versículo 14 com uma recomendação, dá o testemunho solene, que é exatamente o bom exemplo ou o bom testemunho. E o porquê a recomendação é dar o bom exemplo ou o bom testemunho, para que se evitem problemas, como diz aqui, ainda no versículo 14, no versículo 15, a Bíblia recomendou procurar se apresentar aprovado ao Todo-Poderoso. Como é que alguém se apresenta na presença de Deus na qualidade de aprovado? Quando você dá o bom exemplo, quando você dá o bom testemunho, quando você evita problema, quando dá o bom testemunho, o bom exemplo, você está se apresentando na qualidade de aprovado, que não tem do que se envergonhar. Veja, o crente ele não pode dar o mau exemplo, o crente ele não pode dar o mau testemunho, e diz no versículo 15 que não tem do que se envergonhar, ou seja, não pode ser motivo de vergonha para o Evangelho. Não pode ser motivo de escândalo. Quando a pessoa ela dá o bom exemplo, o bom testemunho, não envergonha o bom nome que carrega. Assim essa pessoa vai estar se apresentando na presença do Todo-Poderoso na qualidade de aprovado. Quando dá o bom exemplo, o bom testemunho, e quando não tem do que se envergonhar. Mas o lado triste da história, queridos irmãos, é que tem muitas pessoas que tem dado um mau exemplo, mau testemunho, e que tem sido sim vergonha para o Evangelho, escândalo para o Evangelho. Esses não é que Deus a reprova, por si só estão se reprovando. Eu pergunto para aqueles que estão me ouvindo, de que forma você tem se apresentado na presença do Todo-Poderoso, na qualidade de aprovado ou de reprovado? Repito, não é que Deus reprova, embora Deus não concorde com o erro de ninguém, mas é que quando a pessoa dá um mau exemplo, um mau testemunho, é motivo de vergonha ou de escândalo para o Evangelho, porque a pessoa que é motivo de vergonha quer dizer que é motivo de escândalo, por si só está se reprovando. E o pior, versículo 21 diz assim: se alguém a si mesmo se purificar destes erros, que erros são esses? Não dar um mau exemplo, não dar um mau testemunho e não ser motivo de vergonha nem de escândalo por nome de Jesus Cristo. A pessoa que se purifica destes erros será utensílio para honra. Quem são aqueles que serão utensílio para honra? Quem não dá um mau exemplo, quem não dá um mau testemunho, quem não envergonha o nome de Jesus, quem não é motivo de escândalo para o Evangelho e que se apresenta na presença do Todo-Poderoso na qualidade de aprovado e não de reprovado. Esse, quando se purifica destes erros, a Bíblia diz: será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Ou seja, será útil. Quem é a pessoa que é útil dentro da igreja ou nas mãos de Deus? Quem não dá um mau exemplo, quem não dá um mau testemunho, quem não é motivo de vergonha, quem não escandaliza o nome de Jesus Cristo e que se apresenta na presença do próprio Deus na qualidade de aprovado, esse se torna útil dentro da igreja, na presença ou sobre a mão do Todo-Poderoso. Esse é útil. Mas assim como tem o crente que é útil,
Também tem os crentes inúteis dentro da igreja. Aqueles que estão perdendo tempo, quem são? Os que dão um mau exemplo, um mau testemunho, que envergonham o nome de Jesus, escandalizam o nome de Jesus, se apresentam na qualidade de reprovado. São os crentes inúteis. Eu pergunto para os que estão me ouvindo. Tem crente inúteis e tem crente útil que está me ouvindo. Qual desses dois você é? Que ao ouvir essa mensagem, você se pergunte como você está se apresentando na presença de Deus. E você entenda que nós somos sim, nós temos sim que dar o bom exemplo, temos sim que dar o bom testemunho, nós temos sim que honrar o nome que carregamos, não ser motivo de escândalo. Nós não podemos escandalizar, como diz aqui, o bom nome que carregamos. Nós não podemos envergonhar o nome de Jesus Cristo. Temos que ser motivo de honra e não de desonra, como diz no 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra. Ou seja, assim como aqueles que não envergonham o nome de Jesus, que dá o bom exemplo, o bom testemunho, utensílio de honra, também tem os utensílios que é para desonra. Assim como tem aqueles que se apresentam na qualidade de aprovado, tem aqueles que se apresentam na qualidade de reprovado. Porque tem aqueles que honram o bom nome que carrega, outros não fazem nenhuma questão. Assim como tem aqueles que dão o bom exemplo, o bom testemunho, tem aqueles que não estão preocupados em andar errado, em fazer o que bem acha, o que bem quer. Ou seja, tem aqueles que honram o nome de Jesus, que dá o bom exemplo, o bom testemunho, significa estar aproveitando o pouco tempo que lhe resta dentro da igreja na presença do Todo-Poderoso. Mas aqueles que dão o mau exemplo, o mau testemunho, aquele que escandaliza o nome de Jesus, que é vergonha para o evangelho, esse é o crente inútil. Está perdendo tempo dentro da igreja, não deveria nem estar ali. Porque a pessoa que dá o mau exemplo, o mau testemunho, que é motivo de vergonha para o evangelho, motivo de desonra, que escandaliza o nome de Jesus, o que uma criatura dessa está fazendo dentro da igreja, já que ela é inútil e não útil? Se ela é inútil, ela não tem nenhuma utilidade ali. Se ela é inútil, significa que nem nas mãos de Deus ela está, porque ela não será usada pelo Todo-Poderoso. Ela não está lhe dando um bom exemplo, ela está ali dando um mau exemplo, um mau testemunho. Significa que nem nas mãos do Todo-Poderoso está nas mãos do adversário, aqueles que dão um mau exemplo, um mau testemunho. Você entende o porquê temos que dar um bom exemplo? Porque temos que dar o bom testemunho? Porque temos que nos apresentar na qualidade de aprovado? Você entende o porquê não devemos ser motivo de vergonha nem de escândalo, mas sim motivo de honra e não de desonra? Porque aqueles que são motivo de honra será útil ao seu possuidor, quer dizer, nas mãos de Deus. Mas aquele que dá um mau exemplo, um mau testemunho, não será útil nas mãos do Todo-Poderoso. Está sendo útil nas mãos do adversário, porque está dando um mau exemplo, um mau testemunho. E aí eu pergunto para aqueles que dão um mau testemunho, um mau exemplo, que é motivo de vergonha para o evangelho, que é motivo de desonra para o nome de Jesus, causa escândalo, sabe na mão de quem você está? Na mão do diabo. Todos aqueles que dão um mau exemplo, um mau testemunho. Você entende a obrigação de dar um bom exemplo? Deus não te obrigou, você obreiro, você pregador, você membro, a aceitar Jesus como teu Salvador. Mas já que você aceitou, tem que dar o bom exemplo, o bom testemunho, honrar o bom nome que carrega, não ser motivo de vergonha nem de escândalo. Senão você vai estar sendo inútil, está dentro da igreja, não será útil ao Todo-Poderoso. Se não é útil ao Todo-Poderoso, é útil nas mãos do adversário. E aí eu pergunto para aqueles que causam escândalo, para aqueles que desonram o nome de Jesus, sobre a mão de quem você está? É só você olhar a Escritura e você vai descobrir nas mãos de quem muitos estão. Tá bom, queridos? Que você possa fazer uma reflexão nesta mensagem. Entender que aquele que dá o bom exemplo, o bom testemunho, está nas mãos do Todo-Poderoso. Mas quem dá o mau exemplo, o mau testemunho, é motivo de vergonha, de desonra, de escândalo, não está na mão de Deus, porque não é útil nas mãos dele. Significa que está nas mãos do adversário. Entende? A necessidade de dar o bom testemunho, o bom exemplo, de se apresentar na qualidade de aprovado, de honrar o bom nome que carrega. Mas o perigo, por outro lado, que é desonrar o nome de Jesus, envergonhar, ser motivo de escândalo. Quem causa escândalo e envergonha o nome de Jesus está nas mãos do adversário. Quem honra o nome de Jesus Cristo está nas mãos do Todo-Poderoso. E eu finalizo com uma pergunta. Na mão de quem muitos que estão me ouvindo estão? Óbvio, tem aqueles que estão nas mãos de Deus. Mas tem muitos me ouvindo agora que não estão na mão de Deus coisa nenhuma, por conta do mau exemplo, do mau testemunho que dão. Que você possa refletir e se perguntar sobre a mão de quem você está. Tá bom?
Deus abençoe. Que Deus tenha misericórdia. Forte abraço a todos, em nome de Jesus.